Às 8h30 de uma manhã que parecia comum, uma nova onda de publicações começou a circular nas redes sociais, afirmando que Fafá de Belém teria se despedido dos fãs após receber um diagnóstico de câncer em estágio terminal. Em poucos minutos, mensagens emocionadas, vídeos curtos e imagens compartilhadas milhares de vezes fizeram o assunto ganhar força, deixando muitos admiradores surpresos e preocupados. No entanto, à medida que essas publicações se espalhavam, também crescia um detalhe que nem sempre recebia a mesma atenção. Grande parte das afirmações era apresentada sem confirmação de fontes confiáveis ou declarações oficiais. Em diferentes plataformas, usuários repetiam o mesmo enredo, muitas vezes apenas reproduzindo conteúdos de terceiros, enquanto comentários misturavam emoção, medo e incerteza. Alguns afirmavam que tudo seria verdade, outros diziam que se tratava apenas de um boato, e havia quem pedisse cautela antes de aceitar qualquer informação como definitiva. Diante desse cenário, surgiram perguntas inevitáveis. O que fez esses rumores aparecerem justamente agora? Existe algum comunicado oficialmente confirmado sobre a saúde da cantora, ou parte das histórias nasceu apenas da interpretação de publicações antigas, fotografias fora de contexto ou especulações que ganharam proporções inesperadas? Em tempos de circulação acelerada de informações, uma narrativa pode parecer convincente apenas porque foi repetida inúmeras vezes, mesmo sem apresentar evidências verificáveis. Por isso, compreender a diferença entre fatos confirmados e hipóteses compartilhadas torna-se essencial antes de formar qualquer conclusão. Ao mesmo tempo, o impacto dessas mensagens revela algo maior do que o próprio boato. O enorme carinho do público por Fafá de Belém faz com que qualquer notícia envolvendo seu nome desperte uma reação imediata. Ao longo de décadas, sua voz marcante atravessou gerações, acompanhando momentos de celebração, saudade, esperança e identidade cultural brasileira. Muito antes das redes sociais existirem, ela já conquistava plateias com interpretações intensas e uma presença artística reconhecida em diferentes regiões do país. Cada apresentação, cada canção e cada capítulo de sua trajetória ajudaram a construir um vínculo afetivo que permanece vivo entre admiradores de diferentes idades. Talvez seja justamente essa ligação emocional que explique por que qualquer rumor relacionado à artista ganha tamanha repercussão, mesmo quando ainda faltam confirmações claras. Em vez de partir imediatamente para conclusões, vale voltar o olhar para a história construída por ela ao longo da carreira. Antes de qualquer manchete alarmante, existe uma artista que marcou a música brasileira com talento, personalidade e interpretações inesquecíveis. Revisitar esse caminho ajuda a compreender por que seu nome desperta tanta emoção e também prepara o terreno para separar o que realmente foi confirmado daquilo que continua apenas no campo das especulações. Na sequência, ao olhar para a longa trajetória de Fafá de Belém, percebe-se que sua história foi construída muito antes da velocidade das redes sociais transformar qualquer comentário em assunto nacional. Desde os primeiros anos de carreira, sua voz tornou-se uma das marcas da música brasileira, atravessando diferentes gerações e acompanhando mudanças profundas no cenário artístico do país. Ao longo de décadas, ela participou de festivais, gravou sucessos, realizou turnês e esteve presente em momentos importantes da cultura brasileira. Como acontece com muitos artistas que permanecem em evidência por tantos anos, também enfrentou períodos de intensa pressão profissional, cobranças constantes e a necessidade de conciliar a vida pública com questões pessoais. Em diversas entrevistas concedidas ao longo da carreira, Fafá comentou desafios relacionados ao ritmo intenso de trabalho e às exigências da profissão, demonstrando que a carreira artística também envolve momentos
momentos de desgaste e superação. Diante desse histórico, muitos admiradores passaram a interpretar qualquer mudança em sua rotina ou qualquer aparição menos frequente como um possível sinal de problemas mais graves. Segundo alguns relatos publicados nas redes sociais, essas interpretações acabaram alimentando novas especulações sobre seu estado de saúde. Entretanto, é importante separar aquilo que foi efetivamente comunicado daquilo que surgiu apenas na internet. Até o momento, não há confirmação oficial de que Fafá de Belém tenha anunciado um diagnóstico de câncer em estágio terminal ou uma despedida dos fãs. Grande parte das mensagens compartilhadas utiliza frases impactantes sem apresentar documentos, entrevistas recentes ou comunicados de representantes que sustentem essas afirmações. Muitos fãs acreditam que o silêncio temporário ou a republicação de vídeos antigos possa indicar alguma situação delicada, mas essa percepção não representa uma confirmação dos fatos. Segundo algumas publicações, a preocupação teria aumentado justamente porque o nome da cantora desperta enorme carinho do público, fazendo com que qualquer rumor se espalhe rapidamente. Ainda assim, rumores, comentários e interpretações não possuem o mesmo peso de informações verificadas. Em um ambiente digital, onde conteúdos emocionais costumam alcançar milhões de visualizações em poucas horas, torna-se cada vez mais necessário distinguir entre informação oficial, boatos reproduzidos sem comprovação e simples suposições feitas por usuários da internet. Essa diferença é fundamental para compreender o que realmente aconteceu e também para evitar que narrativas sem confirmação acabem sendo aceitas como verdades antes mesmo da divulgação de qualquer posicionamento oficial. A velocidade com que rumores envolvendo a saúde de artistas se espalham costuma estar ligada a um fator simples: o vínculo emocional construído ao longo de muitos anos com o público. Quando um nome como Fafá de Belém aparece associado a uma notícia preocupante, milhares de pessoas compartilham a informação quase imediatamente, muitas vezes movidas pela intenção de alertar amigos ou demonstrar carinho, sem que haja tempo para verificar a origem do conteúdo. Em poucos minutos, uma publicação é reproduzida por perfis diferentes, recebe novos títulos, ganha imagens antigas fora de contexto e passa a aparecer cada vez mais convincente apenas porque foi repetida inúmeras vezes. Esse fenômeno faz com que a linha entre informação e especulação se torne cada vez mais difícil de identificar para quem acompanha as redes sociais de forma rápida. Em meio a esse cenário, muitos fãs passaram a deixar mensagens de apoio, desejando saúde, tranquilidade e força para a cantora, independentemente da veracidade dos rumores. Outros preferiram pedir cautela, lembrando que nenhuma afirmação importante deve ser aceita sem a existência de uma confirmação clara. Também surgiram comentários de pessoas dizendo que acompanharam Fafá durante décadas e que ficaram apreensivas ao ler manchetes emocionantes, justamente porque sua trajetória faz parte da memória afetiva de muitas famílias brasileiras. Segundo alguns relatos publicados na internet, houve quem acreditasse imediatamente nas mensagens compartilhadas, enquanto outros usuários procuraram destacar que ainda faltavam comunicados oficiais capazes de confirmar o que estava sendo divulgado. Essa diferença de comportamento mostra como emoções podem influenciar a forma como uma notícia é recebida, especialmente quando envolve uma figura pública muito querida. Em situações como essa, muitos especialistas em comunicação recomendam observar a origem das informações antes de compartilhá-las, verificando se elas foram divulgadas pela própria artista, por sua equipe ou por veículos reconhecidos pela apuração dos fatos. Quando isso não acontece, cresce o risco de interpretações equivocadas se transformarem em narrativas amplamente difundidas.
Até o momento, as especulações que circulam nas redes sociais devem ser diferenciadas das informações oficialmente confirmadas. Comentários de internautas, vídeos com títulos chamativos e mensagens reproduzidas inúmeras vezes não substituem declarações públicas ou comunicados de representantes. Por essa razão, a atitude mais prudente continua sendo acompanhar eventuais atualizações diretamente pelos canais oficiais da artista ou por fontes jornalísticas confiáveis, aguardando esclarecimentos antes de formar qualquer conclusão sobre sua condição de saúde ou sobre o significado das publicações que continuam circulando na internet. Depois de tantas publicações, comentários e interpretações diferentes, o tempo parece desacelerar. As manchetes deixam de ocupar o centro da atenção por alguns instantes, enquanto aquilo que realmente atravessou décadas permanece presente na memória do público. As canções de Fafá de Belém continuam sendo ouvidas em diferentes partes do Brasil, atravessando gerações que cresceram, acompanhando sua voz marcante. Muitas dessas músicas ainda fazem parte de programas de televisão, playlists, homenagens e encontros familiares, preservando uma ligação afetiva construída ao longo de muitos anos. Nas redes sociais, vídeos de apresentações antigas continuam sendo compartilhados com frequência, assim como entrevistas, registros de bastidores e momentos que ajudam a recordar diferentes fases de sua carreira. Cada nova publicação desperta lembranças distintas em quem acompanhou sua trajetória desde os primeiros sucessos e também em quem passou a conhecê-la mais recentemente. Entre uma gravação histórica e outra, surgem mensagens de carinho, agradecimento e respeito, mostrando que a admiração do público vai além das notícias que circulam diariamente. Ao mesmo tempo, muitos fãs continuam atentos às atividades da artista, acompanhando eventuais apresentações, entrevistas e manifestações públicas. Sempre que surge alguma informação envolvendo seu nome, cresce também o desejo de compreender o que realmente aconteceu. Ainda assim, para muitas pessoas, a postura mais responsável continua sendo aguardar manifestações feitas pela própria Fafá de Belém, por sua equipe ou por representantes oficialmente autorizados, evitando transformar especulações em certezas. Essa cautela tem sido lembrada por diversos internautas que defendem a importância de verificar as informações antes de compartilhá-las, especialmente quando envolvem figuras públicas tão queridas pelo público brasileiro. Enquanto novas publicações aparecem e desaparecem rapidamente nas plataformas digitais, a obra construída ao longo de tantos anos permanece acessível para quem deseja revisitá-la. E talvez seja justamente isso que explique por que seu nome continua despertando tanta atenção. Não apenas pelas notícias do presente, mas pela marca deixada em diferentes momentos da música brasileira. Quando o sol começa a desaparecer sobre um caminho às margens do rio, em Belém, o vento atravessa lentamente as copas das árvores. Ao longe, as primeiras luzes da cidade acendem uma a uma, refletindo suavemente sobre a água tranquila. Não há pressa, nem respostas definitivas. Apenas o silêncio do fim de tarde, acompanhando uma pergunta que permanece no ar. Às vezes, será que aquilo que permanece vivo na memória das pessoas não são os rumores, mas as melodias que caminharam ao lado de tantas gerações?